Uma vez definida o que é, de onde vem, o que é exatamente o acorde de sexta aumentada, nós vamos ver algumas outras características dele. Primeiro, a gente tem que relembrar que a essência desse acorde é essa resolução de uma sexta aumentada, ou enarmonicamente uma sétima menor, resolvendo uma para baixo e o outro para cima, o Lá bemol para o Sol e o Fá sustenido para o Sol. Essa resolução é a essência desse acorde de sexta aumentada. Agora nós vamos entender que existem três tipos de sexta aumentada. A primeira seria a sexta aumentada francesa. Nós vamos olhar aqui o seguinte, a gente tem aí o bemol, o sexto grau, né, a bemol 6 descendo para o quinto, que a gente viu, e eu estou harmonizando aí nesse momento como se a gente tivesse um segundo grau menor. Meio diminuto, com baixo no quinto, na quinta, né, que não resolveria, ele conduziria para o quinto grau. Aí o que nós vamos fazer? Primeiro passo, a gente vai simplesmente alterar essa terça para o Fá sustenido, gerando aquela sexta aumentada que a gente mencionou antes. Então a gente tem essa alteração no quarto grau, né, da escala, a gente eleva ele e cria essa sexta aumentada. Essa variante a gente chama de sexta aumentada francesa. Então nós vamos agora analisar a estrutura desse acorde em função do baixo, do Lá bemol, como se a gente tivesse esse acorde no baixo. A gente já viu que o acorde de sexta aumentada, apesar dele ser uma variante do segundo grau, a gente entende ele como uma dominante, um semitom acima. Então nós vamos analisar ele como se esse Lá bemol fosse oficialmente o baixo. Então se a gente tem um Lá bemol, a gente tem um Dó, que é a terça, a gente tem o Fá sustenido, que é a sexta aumentada ou a sétima menor, e a gente tem o Ré, que seria uma 11ª aumentada ou uma quinta bemol. Essa estrutura com terça, sétima e quinta bemol, a gente chama de sexta aumentada francesa. Agora, partindo de um quarto grau menor, a gente tem aqui um quarto grau menor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acrescentar uma sétima nesse quarto grau. Agora nós vamos fazer aquela transformação que a gente já sabe, que é pegar esse Fá e fazer ele virar Fá sustenido. Agora, se a gente analisar essa estrutura a partir do Lá bemol, a gente tem aí um Lá bemol, um Dó, um Mi bemol e um Fá sustenido, que seria, né, a sétima, o Mi bemol é a quinta e o Dó é a terça. Então a gente tem essencialmente uma tétrade de Lá bemol maior com sétima menor. A gente não tem 11ª aumentada ou quinta baixada. Essa estrutura, que é uma tétrade convencional, a gente chama de sexta aumentada germânica. E agora, para finalizar, nós vamos partir do mesmo Fá menor. Dessa vez a gente não vai acrescentar uma sétima, a gente vai simplesmente alterar esse Fá para Fá sustenido, gerando a sétima aumentada, que resolve no Sol. E aí vamos analisar agora. A gente tem um Lá bemol, um Dó e um Fá sustenido. A gente simplesmente não tem mais quinta. No primeiro, na sexta francesa, a gente tinha uma quinta baixada, na germânica uma quinta justa. Nessa, a gente não tem quinta e a gente chama essa estrutura de sexta aumentada italiana. Então, ó, só resumindo, reiterando, a gente vê a relação aí da sexta aumentada, a relação. Então, recapitulando, a sexta aumentada francesa, a gente tem aí o acorde, é um Lá bemol, um Ré, Fá, Dó. Se a gente pegar esse Dó e jogar a oitava abaixo, a gente tem Lá, Dó, Ré, Fá sustenido, que enarmonicamente é um Lá, Dó, Ré,
Sol bemol. Então seria essencialmente um acorde de Lá bemol com sétima e 11ª aumentada. Essa estrutura a gente chama de sexta francesa. Quando a gente tem uma estrutura Lá, Mi bemol, Fá e Dó, se a gente jogar esse Dó uma oitava abaixo e se a gente enarmonizar, a gente vai ver que a gente tem um Lá bemol, Dó, Mi bemol, Sol bemol. É simplesmente uma tétrade de Lá bemol com sétima. E, finalmente, quando a gente está trabalhando com uma estrutura a 3 vozes, ou uma estrutura que dobre uma voz, mas não te dê a quinta, a gente tem Lá bemol, Dó, Fá sustenido, que enarmonicamente é Lá bemol, Sol, Dó, Sol bemol, que também é uma tétrade, a gente cifraria na música popular como um Lá bemol 7. Só que se quiser colocar um Lá bemol 7, omite 5, né, omitindo a quinta, também poderia fazer para deixar bem claro o que está sendo executado ali. Mas essencialmente é uma tétrade de Lá bemol com sétima. Então a gente tem as 3 variantes de sexta aumentada. A germânica tem a quinta justa, a francesa tem a 11ª aumentada no lugar da quinta justa, e a italiana não tem nem quinta justa, nem 11ª aumentada, simplesmente não tem quinta. A diferença entre as 3 se resume à quinta. Só isso, mais nada.